O pai estava assim atribuladíssimo, super atarefado. Já o filho, ele estava super agitado e queria ficar brincando com o pai. Chegou uma hora que, sem saber o que fazer, o pai pegou uma revista, recortou uma figura do mapa mundi em vários pedacinhos e entregou para o filho. Falou: filho, monta esse quebra-cabeça. Quando você acabar de montar esse quebra-cabeça, o papai vai brincar com você. Não deu nem 5 minutos e o garoto aparece com o quebra-cabeça montadinho. Falou: pô, pai, pronto, terminei. E o pai falou: mas como assim, filho? Você é um gênio? Como assim? Como você montou tão rápido? Você sabe que é um mapa mundi? Ele falou: não. Mas como você fez para montar então essa figura que você nem conhece tão rápido? Ele falou: papai, você recortou esse mapa aí da revista? Na parte de trás tinha a figura de um homem. Eu não sabia montar o mapa, mas eu sabia montar a figura do homem. Por que eu tô te contando essa história? Porque ela tem tudo a ver com a nossa pergunta: como funciona a Kabbalah? E ela tem tudo a ver de duas maneiras. Primeiro, é sim, quando a gente conserta a humanidade, quando a gente conserta o indivíduo, quando a gente conserta o ser humano, a gente conserta o mundo. Mas num nível mais sutil, essa história tem muito a ver com a Kabbalah. Quando a gente olha para a superfície das coisas, que no caso é representado pelo mapa mundi, quando a gente olha pela realidade com um olhar mais raso, a gente pode não entender o que está acontecendo. Mas às vezes, se a gente olha abaixo da superfície da realidade, abaixo da superfície das coisas, no nível das causas, a gente consegue entender o que está acontecendo. Então o garoto conseguiu montar o mapa mundi, não porque ele conhecia o mapa mundi, mas porque ele conhecia a figura de um homem. E a gente consegue se consertar, ou consertar a realidade, não porque a gente sempre se entenda ou sempre entenda a realidade, mas porque através da Kabbalah a gente pode nos conhecer e conhecer a vida num nível mais profundo. É assim que funciona a Kabbalah. A Kabbalah nos ensina a conhecer a estrutura da realidade, o que está por trás do tecido da realidade. É como se você fosse num cinema. Se você não soubesse que é um cinema, você ia olhar para um filme sendo projetado. E algumas pessoas que não sabem o que é o cinema, vem o garoto voando com o ET na bicicleta e falam: nossa, tem um garoto voando com um extraterrestre na bicicleta. Isso na verdade é só uma imagem. Isso é só uma tela. É só uma projeção, não é a realidade em si. A Kabbalah nos ensina a ver o que está por trás da realidade. E ela funciona justamente mostrando como opera aquilo que está por trás da realidade. E a partir disso que a gente consegue conquistar o maior grau de liberdade. É muito diferente uma pessoa que vai no cinema e tem consciência que está sentado numa sala de cinema onde está rolando uma projeção de um filme de acetato que está atrás dele, e uma pessoa que vai no cinema não tem essa noção e fica assustada porque ela vê uns monstros na tela e acha que aquilo é a realidade, então a pessoa sai correndo. Assim funciona o que a gente vê na realidade. A mesma coisa que o Platão descreveu na caverna de Platão. A gente vê imagens e acha que isso é realidade. Como funciona a Kabbalah? Mostrando as estruturas por trás da realidade de maneira cada vez mais profunda e mais profunda conforme você vai avançando nos estudos, de maneira que você vai entendendo a causa das coisas e não fica só rendido ao efeito das coisas. Uma coisa que acaba acontecendo quase automaticamente, óbvio, com um certo esforço, mas com praticamente todo mundo que estuda Kabbalah com profundidade e com seriedade, a gente começa a descobrir que o altruísmo é um caminho muito interessante. Algo acontece, algo tem a ver com o funcionamento da Kabbalah e com as técnicas da Kabbalah, em que a gente começa a perceber que o barato da vida
é receber, claro, Deus quer que a gente receba, que a gente tenha prazer, mas receber para a gente poder compartilhar com os demais e não simplesmente receber para acumular, 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 acumular. É muito curioso, conforme as pessoas estudam Kabbalah, como elas vão se tornando mais altruístas. E sabe qual é o efeito colateral de você se tornar mais altruísta? Você acaba se tornando mais útil para os ambientes que você frequenta, você acaba se tornando mais querido. Sem perceber, você também se torna mais feliz. Como funciona a Kabbalah? Para você entender como funciona a Kabbalah, tenta lançar o seguinte olhar sobre a Kabbalah. Uma tradição que vem sendo construída através dos milênios. Ou seja, imagina que através da Kabbalah você pode contar com o conhecimento acumulado de milhares e milhares e milhares de homens sábios que através das gerações foram traduzindo esse conhecimento para cada momento presente. Dito isso, que conhecimento é esse? É um conhecimento sobre o funcionamento da realidade, o funcionamento de tudo que é vivo e, portanto, o funcionamento de nós mesmos. E quando eu digo nós mesmos, eu estou falando o funcionamento físico nosso, o funcionamento químico, o funcionamento emocional, intelectual, psíquico, espiritual e assim por diante. Existe uma coisa muito básica na Kabbalah que é: a gente entende que a gente não consegue entender Deus. Deus é infinito. Nós, criaturas, vivemos num mundo finito. Nesse universo em que a gente vive, as coisas têm começo, meio e fim. As coisas terminam, diferente de Deus, que é eterno, que é infinito. Então os cabalistas muito cedo chegaram à conclusão: não conseguimos compreender Deus intelectualmente, embora a gente queira se relacionar intimamente com Deus. Como é que a gente faz então, se a gente não consegue compreender Deus racionalmente? Como é que a gente estabelece essa relação? O que os cabalistas vêm dizendo há gerações pra gente é que, embora a gente não tenha compreensão racional de Deus, a gente consegue perceber, observar, vivenciar como Deus se manifesta na criação. Eu vou repetir isso porque isso aqui é muito importante se você realmente quer entender como funciona a Kabbalah. A gente não consegue entender como Deus funciona, quem é Deus, o que é Deus, porém, como criaturas de intelecto finito, a gente tem sim a capacidade de observar como Deus se manifesta no mundo finito. É isso que os cabalistas têm feito há gerações. Se você conhece a figura da árvore da vida, ela é justamente um mapa da realidade, porque ela é um mapa de como Deus se manifesta no mundo finito. E aí chegamos finalmente na nossa pergunta: como funciona a Kabbalah? A partir do momento que durante gerações você observa como a realidade funciona, e a partir do momento que a gente se entende como parte dessa realidade, a gente consegue ter uma lente muito clara para observar como a gente funciona, como funciona a nossa cabeça, como funciona o nosso coração, como funciona a nossa espiritualidade e, sobretudo, como funciona o todo, essa realidade compartilhada. Então a gente consegue ver quais são as lentes básicas, os elementos através do qual a realidade, os outros, nós mesmos funcionamos. Com isso a gente tem um autoconhecimento precioso para quem quer se aperfeiçoar nessa vida. E a gente tem um conhecimento precioso da realidade para quem quer ajudar a consertar esse mundo que ainda é imperfeito. E a gente tem também um conhecimento precioso do próximo para a gente poder ajudar o próximo. Com o conhecimento da Kabbalah, num primeiro momento a gente tem clareza nessa visão de nós mesmos, do próximo e de Deus. E num segundo momento a gente entra em algo mais profundo,
em aspectos que a gente pode ver a partir do exercício prático, do mãos à obra, de como promover essa evolução. Por isso eu costumo dizer com certa frequência que a partir do estudo da Kabbalah a gente consegue entender o nosso propósito no mundo, porque a gente acaba intuindo o propósito do próprio mundo. Então aqui fica mais uma vez um convite para que você continue com a gente, estudando, aprofundando no conhecimento da Kabbalah, que é um conhecimento que realmente pode agregar muito para a sua vida, para a vida de quem está próximo a você e para a vida desse lugar que a gente quer tanto cuidar melhor, que é o mundo em que a gente vive. Continue então seguindo o nosso canal, se inscreva, clique no sininho para ser avisado dos próximos vídeos e até muito breve. Shalom!